Aula. Isso aí, gente. Então vamos lá. Treinamento para a verdade. E peço que, na medida em que eu for aqui desenvolvendo o tema, quem quiser participar, é só abrir o áudio, ou então no finalzinho eu deixo um tempinho aí para ver o que vocês estão dizendo, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui um documento e vamos segui-lo. Aí, olha, filosofia, a busca da verdade e o raciocínio correto. Lembrem-se que eu expliquei para vocês que a filosofia tem duas grandes preocupações. A primeira é com o sentido da vida, que sempre esteve presente. É legal e ajuda a gente a refletir sobre a vida, sobre o significado da vida. Eu vi com vocês em algumas aulas isto. E agora, então, vou começar com a segunda grande preocupação da filosofia, que é isso aqui, a busca da verdade e o raciocínio correto. Bem, vamos lá. É isso, gente. A busca da verdade e o raciocínio correto é uma preocupação antiga da filosofia. Esteve presente desde o início. Aristóteles criou a lógica. Gente, Aristóteles morreu há muito tempo, mais de 2.300 anos. E uma das coisas mais importantes da criação deste gênio, que é o Aristóteles, é a lógica. O que é a lógica? É uma ciência do raciocínio correto. Então, por aí, vocês já começam a perceber o quanto essa ideia foi importante. Mas eu trouxe aqui também, olha, Pitágoras, que vocês conhecem da matemática, mas que não foi só um matemático. Pitágoras foi também um grande filósofo. E Euclides, que é o nome mais conhecido da geometria. Pitágoras e Euclides buscaram na geometria o conhecimento perfeito. Aqui eu trouxe o Teorema de Pitágoras, e aqui, gente, a construção de Euclides. Para esses dois, a geometria era o conhecimento perfeito. E quando vocês estudam geometria, vocês veem que realmente a geometria nos conduz a um tipo de raciocínio que é inquestionável. Então, até hoje, Descartes, por exemplo, Descartes nasceu em 1596. Ele era um geômetra também. Para ele, a filosofia deveria ser como uma geometria. Quer dizer, aqui nós temos criações para chegar à verdade. Aqui um busto do Pitágoras, ok? O Pitágoras deu origem a uma escola de filosofia chamada pitagorismo. E aqui, gente, a figura do Euclides e o livro onde ele desenvolveu o seu raciocínio. Hoje, esta preocupação é essencial. Qual preocupação? De chegar à verdade. Por quê? Porque nós vivemos na era das fake news. O dicionário Oxford elegeu em 2016 a palavra do ano, pós-verdade. Nós falamos muito no nosso cotidiano de fake news, mas também é bom que vocês saibam que existe por aí a tal da pós-verdade. Na verdade, gente, esses dois conceitos remetem, nos levam para um problemão que nós estamos enfrentando hoje, que é a manipulação, que é proliferação de meias-verdades, de mentiras travestidas de verdades e por aí afora. Essa é uma doença do nosso tempo. Isso é um problemão, é um vírus. Nós estamos aí com o coronavírus, mas nós temos também um vírus da inteligência, um vírus no conhecimento, essa desgraça chamada pós-verdade e fake news. E interessante que isto ocorre na era que sociólogos e cientistas sociais chamam de a era do conhecimento.
em que o conhecimento está disponibilizado num toque, num toque no seu iPhone, no seu celular, com uma procura no Google. O conhecimento está disponível, mas poucas vezes nós vivenciamos uma era de tanto obscurantismo. Pois é, tá aí. Aí eu trouxe aqui para vocês como é importante enfrentar isto. Este livro aqui, olha, que eu tenho aqui na minha casa, eu o li e gostei imensamente, aqui, olha, foi escrito por dois físicos, mas que se aventuraram no campo da filosofia e da epistemologia. Alain Sokal e Jean Bricmont. Olha o título do livro, Imposturas Intelectuais. Eles denunciam pessoas que, com discursos, com palavrário, e ideologias e por aí afora, acabam obscurecendo a verdade. Imposturas intelectuais. E isso, gente, não é só do povo, não. Isso é de professores, isso é de intelectuais, isso é de jornalistas e por aí afora. Nesse livro aqui, esses dois físicos fazem uma crítica tremenda de alguns filósofos da chamada corrente da pós-modernidade. E aqui eu trouxe uma frase que eu gosto muito. Eu não sei se vocês conhecem um livro escrito por esse grande escritor italiano, um ensaísta italiano chamado Umberto Eco. Ele escreveu esse livro aqui, ó, lindo, maravilhoso, o Nome da Rosa. Indico para aqueles que são vorazes leitores e gostam de uma leitura inteligente e um livro bem escrito, que tem história, tem filosofia, tem drama e muita ansiedade, porque é uma história que ele inventou e tudo mais. E no final, ele bota esta frase aqui, olha, esta frase num dos personagens do livro, Adso. Ele diz: teme, Adso, os profetas e os que estão dispostos a morrer pela verdade, pois de hábito levam à morte muitíssimos consigo, frequentemente antes de si, às vezes em seu lugar. Olha que beleza que é. Isso para mim é um lema para a vida, para a minha vida. Essa coisa, por exemplo, das pessoas se acharem donas da verdade, em qualquer campo, viu, gente? No campo da política, no campo da ideologia, da religião e mesmo da filosofia. Eu, nesses meus 60 e poucos anos de vida, tenho enfrentado muito isso na política, na ideologia, na filosofia, pessoas que se sentem donas da verdade. Pois a história mostra que muitos que se sentem assim, donas da verdade, muitas vezes levam as outras pessoas que discordam à morte, ou então ao cancelamento, ou então à marginalização e por aí afora. Pois bem, gente, não há na filosofia um caminho único. Eu já mostrei isso várias vezes para vocês. A filosofia é um grande cardápio que você encontra o que você quiser. Não existe um caminho único em filosofia. Na verdade, gente, eu acho que não existe um caminho único em nada, nem na física. Quem é da física newtoniana pensa o mundo de um jeito. Quem é da física einsteiniana pensa de outro jeito. Quem é da física quântica vai por outro caminho. Quanto mais nas questões humanas. Na aula passada, o Gabriel me fez uma pergunta sobre métodos nas ciências sociais. Cada um tem um método. Tem um que é mais válido do que o outro? Pode até ter, mas um caminho único? Isso não existe. Mais ainda na filosofia. Não há na filosofia um caminho único. Aqui eu dei alguns exemplos. Sócrates e Platão. Para eles, a verdade está dentro do homem.
não fora. Se você quiser conhecer a verdade, tem que fazer assim, ó, fechar os olhos e procurar a verdade no seu interior. Isto é Sócrates e Platão. Mas e para Aristóteles? Estou falando na sequência, porque o Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. É assim também para Aristóteles? Não. Para Aristóteles, a verdade está fora e precisa ser buscada com observação, a partir dos sentidos. Uma frase famosa do Aristóteles: nada há na mente que não tenha um dia passado pelos sentidos. Se vocês perguntarem para Sócrates e Platão se é assim, eles vão. Aqui, gente, eu trouxe um pedacinho do grande afresco de Rafael Sanzio, pintado lá na Capela Sistina, chamado Escola de Atenas, que tem todos os filósofos da Grécia, ou os mais importantes. Eu sempre estou me referindo a isso com vocês, né? E é porque é uma tela importante. Ao centro estão Platão e Aristóteles. Platão, com o dedo levantado para cima, falando do mundo das ideias. E Aristóteles, voltado com o dedo para baixo, falando do mundo terreno, sensível, concreto. O Platão foi mestre de Aristóteles, mas Aristóteles discordava do seu mestre. Perguntaram a ele como pode. Ele respondeu aqui, olha que frase linda do Aristóteles. Isso deve ser uma divisa, uma bandeira para a nossa vida. É para mim, deve ser para vocês. A frase do Aristóteles, amicus Plato, sed magis, amica veritas. O que significa isso? Sou amigo de Platão, mas a verdade é amicíssima minha. Muito bonito isso. Muito legal isso. Não é porque o cara é meu amigo, não é porque o cara é meu ídolo, que ele tem toda a verdade. Eu posso me inspirar nele e tudo mais. Eu posso até acreditar por um certo tempo que ele diz a verdade, mas isso não me isenta de questionar e de inquirir. Todo mundo já errou. Galileu já errou. Nicolau Copérnico já errou. E por aí afora. Portanto, gente, não há como a gente acreditar que alguém tenha toda a verdade. E aí eu dei um pulo na história para mostrar para vocês. Esse grande filósofo aqui, René Descartes, um francês, que acabei de falar para vocês dele, nasceu em 1596, morreu em 1650. Para o Descartes, gente, é necessário, olha aqui, duvidar de tudo, por tudo sob crítica, que ele chamou de dúvida metódica. Aí eu peguei uma frase que o Descartes tem nos livros dele e coloquei aqui. Olha que bonito isso, olha. Ele dizendo, eu tinha sempre o imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro em minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. O Descartes é um cara movido pela paixão pela verdade. Mas aí, como fazer isso? O método dele é isso aqui, ó, duvidar de tudo, por tudo sob crítica, dúvida metódica. É por isso, gente, que um dos pensamentos mais importantes do Descartes, que vocês já ouviram, e eu mesmo já coloquei numa das minhas aulas, é cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Porque o Descartes é isto. O amor pela verdade. Mas como? Aqui, olha, dúvida metódica. Pois bem, hoje, gente, é imperativo se formar para evitar ser manipulado, levado pela opinião pública. Eu dei alguns exemplos de Platão, Sócrates, Aristóteles, pulei aqui para Descartes para mostrar para vocês o quanto esse pessoal estava apaixonado pela verdade.
mas cada um no seu método. Daí esse número 4 aqui, olha, hoje é imperativo se formar para evitar ser manipulado, levado pela opinião pública. Por quê? Na época de Descartes, gente, século XVII, ou de Platão e Aristóteles, séculos 5 e 4 antes de Cristo, não havia opinião pública, ou ele era muito pequenininha. Hoje não. Hoje nós temos jornais, temos televisão, o rádio, as plataformas de streaming, e temos as redes sociais. Portanto, cair na pós-verdade, na fake news, ser manipulado e ser pressionado pela opinião pública é muito fácil. Vivemos aqui, olha, a era das comunicações, das redes sociais. Ideias circulam com rapidez e facilidade. Por isso é que é imperativo a gente se formar para evitar cair nas malhas dessas ideias mal feitas e que nos manipulam feito gado ou então feito ovelhas. Se lá no passado isso era importante, hoje isto é fundamental. Agora, há pouco, quem entrou um pouquinho antes das 7h20 viu aí um clipe que eu estava rodando aí do Live em Berlim do Pink Floyd, e tem tem um clipe dele que é eu já até falei aqui para vocês, o Another Brick in the Wall, em que não sei se vocês já viram o clipe, é muito bonito, vale a pena ver, viu? Está disponível aí na internet, aí no YouTube, e ele mostra assim como as pessoas são fabricadas. Você é mais um tijolo no muro. Então, a única forma que a gente tem de evitar ser mais um tijolo no muro é como? É a gente se preparando mentalmente para a verdade. As pessoas aqui, as pessoas se encontram desarmadas para se precaver e acreditam em qualquer coisa. É isso que acontece hoje no nosso tempo. Não é verdade? Se vocês olharem para colegas de vocês, para as pessoas que moram na rua de vocês, para pessoas famosas que vocês veem aí nas redes sociais, na verdade, nós nos encontramos desarmados para isso aqui, para a gente se precaver. As pessoas acreditam em qualquer coisa. Meu Deus do céu, como pode em 2021 a gente acreditar em tanta bobagem? Eu fico pasmo de ver. Eu achei que nunca fosse encontrar pela frente o momento que as pessoas iam duvidar de vacina. Vacina existe desde o século XIX. E agora nós estamos caindo nessa celeuma da vacina? Como pode? E outras ignorâncias. A Terra é plana. Meu Deus, quando eu escuto, a primeira vez que eu escutei alguém afirmar desse negócio aí de Terra plana, eu achei que fosse piada. Mas não, depois eu descobri que não era. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando aula, já faz algum tempo, e aí eu estava falando que eu sou apaixonado por essa coisa do espaço, de astronomia. No dia 20 agora de julho, eu me lembrei que foi há mais de 50 anos que o homem, 53 anos, se não me engano, que o homem chegou à Lua, que o Neil Armstrong deu o primeiro passo na Lua. Eu gosto dessas coisas, eu estava apaixonado falando sobre isso, e aí uma pessoa na sala de aula me contestou, dizendo que era armação, não sei o que. Eu achei que fosse piada. As pessoas acreditam em qualquer coisa. No país mais desenvolvido do mundo, Estados Unidos, os seguidores do Trump, eu estou falando isso porque eu vi numa reportagem, acreditavam em coisas absurdas. Então a gente está muito desarmado.
acredita em qualquer coisa. Não pode ser assim. A única maneira que nós temos de manter a nossa autonomia pessoal é se preparando mentalmente, psicologicamente, para, mais mentalmente mesmo, intelectualmente, para ver com clareza as coisas. E por aí afora. A credulidade corre solta hoje em dia. Credulidade. O que é credulidade? É crer em qualquer coisa. A pessoa crédula crê em qualquer coisa. Isso é um mal. Isso representa uma ameaça à independência pessoal e à democracia. A credulidade é uma ameaça, gente, à independência pessoal, porque você fica feito carneiro. Vai de um lado para outro, seguindo as ideias da moda. E representa uma ameaça à democracia, porque vocês estão vendo isso hoje no mundo. Nós empobrecemos o debate político. É nós contra eles contra nós. O mundo ficou polarizado. O de cá acha que o de cá é mal, e o de cá acha que o mal está aqui. A gente não consegue ouvir o argumento de quem pensa diferente de nós. Então ficou um mundo binário, quando na verdade ali é plural. Uma frase do Shakespeare mostra o quanto nós empobrecemos. Shakespeare, século XVII. Há tantas coisas no mundo que a nossa vã filosofia nem sonha que existem. Então, o que a gente faz? A gente empobrece, a gente reduz a coisas binárias. Por isso o perigo à democracia. Por mim, gente, nós não deveríamos cair nessa tolice de achar que só tem um lado bom. Isso é empobrecimento da vida. Aqui eu trouxe na definição de crédulo. Ingênuo, que crê facilmente em tudo que lhe é dito, que acredita em tudo que vê, sem buscar comprovação. Quem não tem malícia, quem não sabe enganar, quem não age com maldade. Isso aqui, quem não age com maldade, ficou meio estranho, mas pega daqui para cima, olha. Peguei isso do dicionário. É ingênuo, pessoa que crê facilmente em tudo que lhe é dito, que acredita em tudo que vê sem buscar comprovação, não tem malícia, pessoa ingênua. Vê o mundo como cor-de-rosa. Ou então, gente, aqui, não sei se vocês conhecem a expressão, que vocês são muito novos, mas antigamente se dizia pessoas assim de polianas. Ingenuidade. Agora sim, eu apresentei o problema. Nós vivemos numa era de manipulação. O que fazer? Agora, a partir daqui, gente, nas aulas subsequentes, eu vou mostrar para vocês como agora são técnicas, são coisas que a gente deve sempre levar em consideração para a gente criar um anteparo, criar um mecanismo na nossa mente para a gente ser capaz de evitar a manipulação. Para a gente ser mais cuidadoso com a verdade. Como dizia Jesus Cristo, vocês conhecem Jesus? Jesus uma vez disse assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou então, gente, o budismo. O Buda foi criado até a juventude num castelo, num palácio, completamente isolado. Achava que a vida era de um jeito, até que um dia escapou do palácio. Viu na rua miséria, gente chorando, com fome, morrendo. Ele levou um susto com aquilo que estava sendo criado numa bolha. E aí ele se desesperou e saiu pelo mundo à procura da verdade. Consultou filósofos, consultou sábios e fez um compromisso consigo próprio de não descansar enquanto não encontrar a verdade. Contam que ele sentou
sob um pé de sicômoro, uma árvore lá do Oriente, e ficou ali a refletir. Com o tempo, ele se tornou iluminado. Buda, o nome dele nem era Buda. Buda é um título, o iluminado. O nome dele é Siddhartha Gautama. Virou Buda. O budismo é isso. O budismo é uma filosofia, meio religião, que quer nos ajudar a libertar do erro e das ilusões, porque a verdade liberta. Pois bem, então, número 5. O que fazer? É isso aqui, olha. Formar-se para a crítica. É isso. Nós temos que nos formarmos para a crítica. Treinar a consciência escrutinadora. Então, a questão aqui é isso, olha, é a gente formar uma consciência, uma mente crítica, treinar a consciência escrutinadora. Como? Aí agora eu vou dar os passos. Vou falar isso no geral, mas vocês vão ver que depois, nas próximas aulas, no terceiro bimestre, eu vou trabalhar muito com isso. Primeira coisa, considerar as evidências. Esse é o primeiro passo. O que não é evidente dá margem à fantasmagoria, delírio e teoria da conspiração. Esse é o primeiro passo. Se não há evidência, tem que desconfiar. Se você não tem base, se as coisas que são apresentadas a você não têm base, facilmente você vai para a teoria da conspiração. Então, todo mundo que fala sobre negócio de consciência crítica começa por aqui. A gente tem que considerar as evidências. Tem evidência para isso? Há base no que a pessoa está falando? Mas cuidado. A ausência de evidência não significa evidência de ausência. Do livro, que na aula passada de sociologia, esqueci o nome dele, mas esse aqui é um livro espetacular, que quem gosta dessas coisas que eu estou falando tem que ler. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Quais demônios? Os demônios, gente, do delírio, da ilusão, da credulidade, da crença fácil em coisas. Mas isso aqui, olha, eu coloquei, olha, há uns tempos atrás eu parava aqui, ó, nesse ponto final. Mas aí eu comecei a perceber que algumas coisas que não são evidentes na nossa época podem ficar evidentes depois. Existe ET? Não tem evidência. Mas isso quer dizer que eu posso chegar na conclusão, não existem ETs? Não, não posso. Por quê? Por causa disso aqui, olha. A ausência de evidência não significa evidência de ausência. As coisas podem estar escondidas, a gente pode não estar vendo ainda. E é um lembrete do grande Carl Sagan. Segundo passo, gente. Verificar a lógica dos acontecimentos. O que está sendo dito, o que eu estou lendo, o que está sendo falado, tem lógica? O que é ter lógica? Não faltam dados, há contradições, os pontos se ligam, há conexões. Lógica, gente, é verificar essas coisinhas que eu acabei de dizer para vocês. Pensar com lógica é isso, é fazer essas perguntas. Não faltam dados? Há contradições? Os pontos se ligam? Há conexões? Sem lógica, os pontos são ligados arbitrariamente. Aí vale a imaginação das pessoas. Os fantasmas acabam aparecendo. Eu digo para vocês, a hora que como eu trabalho muito tempo com isso e tudo mais, para mim isso aqui virou, gente, cotidiano. Toda vez que eu me deparo com uma notícia, um acontecimento, isso eu aciono, é imediato em mim isso. E eu já percebi erros graves quando eu considero isso aqui, olha, evidência, sobretudo lógica.
Esses tempos, no ano passado, um acontecimento tomou conta do Brasil. Uma juíza lá do Paraná teria condenado uma pessoa por causa do problema da raça dele. Eu achei aquilo, escutei, o pessoal caiu de pau em cima dela, não sei se vocês se lembram desse acontecimento. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Não fazia sentido, não tinha lógica. Uma juíza, nos nossos dias, condenar uma pessoa por causa da raça. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Mas para descobrir, eu peguei o processo em que ela dá a decisão final do caso que ela estava analisando. 116 páginas, num juridiquês terrível. E eu descobri que não era assim. No terceiro bimestre eu vou trabalhar esse caso com vocês. Mas eu descobri que não era do jeito que foi colocado pela mídia. Mas eu estou querendo, nesse momento, dizer assim, olha, é preciso verificar a lógica dos acontecimentos. Então, esse é o primeiro passo, considerar as evidências. Segundo passo, considerar a lógica. Que é isso aqui, olha, pô, será que a pessoa falou tudo? Será que ela não está enxergando só um lado? Não está fazendo lógica isso, entendeu? Então, é procurar essas coisas. Outro passo, ficar sempre com um pé atrás. Isso significa, gente, mais ceticismo. Todas as informações foram passadas? Será que a pessoa está vendo todos os lados? Será que não há um viés pessoal no que está sendo dito, passado e observado? Olha que importante que é isso. É ser mais cético em relação às coisas. Isso significa, gente, ficar com um pé atrás. E ficar com o pé atrás é sempre acionar isso aqui, olha. Todas as informações foram passadas? Será que a pessoa está vendo todos os lados? É isso. Isso aqui impede a pessoa de cair na credulidade e acreditar em qualquer coisa. Tomar cuidado com as ideologias. Elas cegam, formam guetos ou tribos que aprisionam. Se a objetividade 100% não é factível, isso não significa que seja impossível. Olha, nós vivemos a era das ideologias. Tem que tomar cuidado com ideologia. Porque a ideologia é uma ideia que a pessoa abraça e não quer saber de mais nada. É a bandeira dela. Ela vai cegada pela ideologia. Tem que entender, gente, que as ideologias cegam, formam guetos, formam tribos. E aí quem não concorda com a gente rechaça, a gente não deixa participar do gueto. E aí a gente só fala na tribo da gente. Tem alguém que seja capaz de ser 100% objetivo? É impossível. Impossível. Mas, desculpa, gente, se a objetividade 100% não é factível, isso não significa que seja impossível. Eu estou querendo dizer assim, olha, que objetividade total é só de Deus. Onipresente, onisciente, que sabe tudo. E Deus, monoteísta, porque os deuses gregos não eram assim, não. Mas a gente deve tentar ser objetivo. E eu tenho percebido que muitas pessoas conseguem dar um passo para a objetividade. É total? Não, porque ninguém é Deus. Mas a gente pode tentar. Considerar quem fala e de que posição fala, ou os seus pressupostos. Quem está falando? De que posição essa pessoa está falando? Quais os pressupostos do seu pensamento? Qual o ponto de vista ou o contexto de quem fala? É muito importante isso. Às vezes a pessoa está falando do momento de raiva, no momento de adesão a uma ideologia. E aí a fala dela é carregada com aquele momento. Carregada com o curso que ela fez, com o livro que ela leu. Então, tem que considerar isso. Olha, quem fala? De que posição fala? Quais os pressupostos?
o ponto de vista, o contexto. Mas cuidado! A veracidade de uma afirmação não é dada por quem a enuncia, porque senão nós vamos cair assim, porque o fulano de tal falou isso, ele é de direita, então não está com a verdade. O cara falou isso, ele é de esquerda, então não está com a verdade. O cara falou isso, ele é ateu, então não está com a verdade. O cara falou isso, ele é religioso. Não! A veracidade de uma afirmação não é ligada a quem está falando. Senão, gente, vai ser assim, olha, se você é religioso, você só vai acreditar no que os religiosos falam. Se você é ateu, você só vai acreditar no que os ateus falam. Não pode ser assim. Considerar a posição, beleza. Mas dizer que uma pessoa fala a verdade ou não a partir do que ela está errado. Em filosofia e em ciência não há autoridade inconteste. Todas as autoridades erraram em algum momento. Não significa desprezar os argumentos de quem sabe e tem experiência, mas avaliar o que é afirmado. Atenção aqui, olha. No mito, na religião, a autoridade é inconteste. Se você criticar, por exemplo, um dogma da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, ou você duvidar de algo da Bíblia ou do Alcorão, você está em maus lençóis. Mas nem ciência, não. Em filosofia, não. Lembrem-se, filosofia e ciência têm as suas entranhas expostas. Isso quer dizer, gente, que tem pessoa que sabe mais do que nós, e a gente deve considerar o que elas dizem, mas a gente não deve considerar que elas não erram, porque a história mostra que todos erraram. E por fim, gente, estudar, pesquisar, ser cuidadoso nas afirmações e generalizações. Gente, nada disso aqui, olha, a gente vai conseguir se a gente faltar com isso aqui. Saco vazio não para em pé. Em cabeça vazia jamais haverá consciência crítica. Isso é fruto de estudo, de pesquisa, ser cuidadoso nas afirmações e generalizações. E aqui eu trouxe, gente, uma frase, um lema de um dos maiores filósofos da história, que morreu no ano 1804, Immanuel Kant. Sapere aude significa ousar saber. É isso. É ter a coragem da dissidência. Às vezes, para você ser amigo da verdade, filósofo, amigo da verdade, você tem que ter a coragem da dissidência. E aqui eu trouxe 3 pessoas que mais para frente eu vou falar um pouco mais delas para vocês, que foram pessoas que tiveram a coragem da dissidência. O escritor francês Albert Camus, o escritor inglês Oscar Wilde e o filósofo norte-americano Waldo Emerson. Bem, então é isso, como vocês podem ver, gente, é um conteúdo muito importante, eu vou desenvolver mais ele com vocês, e é isso, a descoberta da verdade é importante, mas não é fácil. A verdade demanda muito trabalho.